Nós voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, edição 885, ano 16, e o tema de hoje é uma verdadeira conversão. Uma verdadeira conversão. A conversão é uma experiência do ser humano que diz respeito à sua transformação, à mudança de atitude, à mudança de conceitos, à mudança de pensamento e a mudança no que diz respeito à vida eterna, no que diz respeito à revelação de Deus. É uma bênção aprender, é uma bênção ensinar, é uma bênção experimentar. A conversão é um benefício da salvação na pessoa de Jesus Cristo. E se não houver conversão, não há salvação. Por quê? A conversão é exatamente o princípio, é o passo que nos leva ao novo nascimento. Eu escuto, a fé vem pelo ouvir, eu ouço, eu admito que sou carente daquela provisão divina, e nesta admissão, nesta carência, eu me proponho a mudar. Eu suplico ao Senhor, peço perdão a Deus, entro em aliança com Deus. Então, o nosso tema hoje é este, uma verdadeira conversão. O texto bíblico não é convencional. O texto é Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 18, mas é bem oportuno para nós. Ruth era uma moabita, portanto, uma pagã, entra em contato com israelitas e toma conhecimento do verdadeiro Deus e se converte. Isto é uma bênção, é algo maravilhoso. Nós vamos orar e vamos ler e Deus vai nos abençoar. A leitura é esta. Ruth, capítulo 1, versículos 1 a 18. É uma bênção a gente aprender juntos. É uma bênção a gente interagir. Eu sinto muita alegria em fazer o trabalho. Há algum tempo a gente faz nas emissoras, trabalhei em algumas emissoras e por isso a gente tem uma certa experiência com rádio, mas neste solo eu piso há pouco tempo. Eu sou recente nesse território, que é a internet, mas nós devemos usá-la para o bem. Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 18, e diz assim a palavra do nosso Senhor. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. O nome deste homem era Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do seu lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse:
Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos íeis por eles, sem tomardes marido? Não. Minhas filhas, que mais amargo me é a mim do que vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. E disse-lhe Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te abandones e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar-lhe. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos e agradecemos pela leitura em tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu povo, pela tua igreja, pelos meus irmãos que estão sempre conosco. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade. Pai querido, Senhor da glória, se conosco, nos ajuda, nos ensina, Senhor, a te servir com mais graça. Amado Pai, fala conosco, fala com os meus irmãos, dando graça a cada um. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é uma verdadeira conversão. E a conversão é um ato de mudança, é uma transformação, é algo que ocorre no nosso interior. O ser humano não tem como fingir uma conversão em todos os aspectos. Às vezes, alguns fingiram conversões por interesses. Alguém fingiu que estava convertido para se casar com uma moça de outra fé, de outra igreja, de outra cultura. Alguém fingiu que tinha se convertido para receber apoio, asilo em um determinado país. Alguém já fingiu conversão durante a história humana, alguém já fingiu muito isso. Ou seja, muitos fingiram isto de alguma forma. Mas existem uns processos, existe alguma coisa, um método que dá para a gente avaliar quem de fato se converteu. Essa história ali das Juízes, ou melhor, Rute, capítulo 1, do tempo dos Juízes, nos fala de coisas muito naturais naquele tempo, naqueles idos tempos. Havia essa dificuldade, secava uma área, havia uma seca grande numa área, secava toda a pastagem e faltava água potável e, portanto, as pessoas sofriam muito. E a história do êxodo rural, êxodo em vários aspectos, sempre foi uma constante. Isso acompanhou o ser humano, faz parte da experiência humana. E o texto nos diz que naqueles dias, nos dias dos juízes, enquanto havia aquele sistema lá em Israel, um homem de Belém, ele saiu a peregrinar
nos campos de Moabe, porque ele estava num período de fome, havia uma fome, uma seca na sua região. O Oriente Médio, ele tem aspectos bem interessantes, tanto geográfico quanto político, e os países são muito perto um do outro. Pequenas áreas agregam 2, 3 países. Por exemplo, a terra de Israel hoje é menor do que era a terra dos filisteus, porque naquela propriedade, naquela área, habitam os judeus, habitam os palestinos, habitam os jordanianos. Uma parte da Jordânia era a terra dos filisteus, ou melhor, dos amorreus, dos cananeus, e as distâncias não eram muito grandes, mas devido à diversidade naquele local, às vezes um lugar bem perto do outro é uma seca terrível, enquanto no outro tem abundância. Do Egito para Israel as distâncias não são tão grandes. Mesmo assim, nós temos muitas dessas experiências de haver seca no Oriente, portanto na área de Israel, no Oriente Médio, na Jordânia, enquanto no Egito não havia. Ou se o contrário, no Egito havia uma seca cruel e não havia ali no Oriente Médio. Portanto, o texto está falando de experiências deles, naqueles locais eram assim. O versículo 2 identifica o homem, o nome dele era Elimeleque. A sua esposa era Noemi e os seus filhos eram Malom e Quilion. Eles eram efrateus, portanto, da terra onde nasceria Davi. Posteriormente, eles eram efrateus. Efrata era o nome primitivo daquele lugar. Efrata era o nome de um homem, e Belém também eram propriedades ali, como se fossem fazendas no passado. E eles chegaram aos campos de Moabe, pela razão já dita, problema com estiagem, problema com fome, problema com água. Agora, o versículo 3 já fala da morte do homem. De imediato, aqui entra o episódio. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os 2 filhos. Os filhos ainda solteiros, tudo indica. No versículo 4 já aparece o casamento desses filhos. Os filhos tomaram mulheres para si, mulheres moabitas. Eles estavam em Moabe, portanto, mulheres de lá. E uma era chamada Orfa, e o nome da outra, Ruth. E eles ficaram quase 10 anos. Ali, Dona Noemi morou quase 10 anos. Primeiro com o marido e os filhos, depois com os filhos, e agora, no final, ela está só com as noras. E esses filhos morreram. Versículo 5 diz que eles morreram, e ela ficou numa situação muito triste. Era terrível a situação desta senhora. Perdeu o marido, perdeu os filhos, e agora ela, em terra estranha, ela toma a iniciativa de voltar. Ela ouviu também, lá no meio dos moabitas, ela ouviu que a situação havia mudado. Também muito tempo. Havia mudado, lá em Israel estava bem, eles tinham prosperado, estava num tempo bom, pelo menos nesse período que ela ouviu e iria voltar. As coisas estavam andando bem. E ela resolveu. O versículo 6 diz que ela se levantou com as noras, já viúvas, e preparou-se para voltar dos campos de Moabe, ouvindo que o Senhor tinha abençoado a terra que ela deixara. Portanto, Israel, Belém, Efrata, estava, digamos, um lugar mais convidativo, estava mais, tinha mais condições para ela voltar, principalmente na viuvez, e conhecendo como ela conhecia a lei e os costumes,
as viúvas em Israel não eram abandonadas. As viúvas em Israel, elas não eram abandonadas, desprezadas, elas tinham uma assistência, elas tinham um atendimento por parte dos familiares, das autoridades. Portanto, ela, mesmo sem o marido e sem os filhos, ela não ficaria, como nós brasileiros usamos dizer, na rua da amargura. Ela teria sim como viver, ela teria sim como ser ajudada, porque existiam mecanismos. A lei de Moisés previa o atendimento às viúvas, e isto já era uma cultura. Então ela decide voltar, e as noras dizem que vão com ela, as noras se propõem a acompanhá-la, mas ela diz: olha, vocês são jovens, vocês voltem para a casa de sua mãe, cada um de vocês volte à casa de seus pais, porque eu não tenho o que oferecer a vocês. Que o Senhor use de misericórdia, use convosco de benevolência, de beneficência, como vocês usaram com os falecidos e comigo, é o versículo 8. A convivência de sogra e nora é muito uma convivência conturbada no conceito social, mas quando há temor de Deus, quando nora e sogra são crentes, têm temor de Deus, têm educação, têm prudência, esta convivência pode ser muito boa. Então, o testemunho da sogra é que essas viúvas, noras, tinham sido muito dignas enquanto esposas e também tinha sido muito agradável enquanto noras. E ela diz: o Senhor vos conceda a benevolência que vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido, ou seja, vocês possam renovar a vida de vocês, que vocês possam recomeçar a vida de vocês e que a bênção de Deus esteja sobre vocês também nesses propósitos, neste projeto renovador na vida de vocês. Aí começaram a despedida e choraram e se beijaram ali, mas ela diz: olha, certamente voltaremos. Elas disseram para ela: nós vamos contigo. Quem sabe até depois dessa história, deste reconhecimento, nós temos uma dificuldade enorme. E isso é quase todos nós tem, quase todo mundo tem, uma dificuldade enorme de agradecer, de elogiar quem está perto, quem faz a gente mais próspero, quem ajuda a gente, quem leva as cargas conosco. Nós temos uma certa dificuldade em expor isto. Olha, estou muito feliz, muito obrigado, você foi muito bacana, foi muito legal. Nós temos dificuldade nisto. Quem sabe a Noemi nunca tenha dito isto enquanto os filhos estavam vivos. Mas agora, todas na mesma condição, viúvas, agora na eminência de separarem-se, quem sabe não se verem mais, a Noemi abre o coração e diz: olha, vocês foram excelentes, que o Senhor Deus recompense a vocês o que vocês fizeram com os esposos e comigo. O Senhor Deus recompense vocês com a mesma benevolência. Então essas mulheres foram benignas, elas foram decentes, elas foram amáveis. O versículo 9, ela diz então que, já prevendo uma outra fase, outra etapa na vida dessas noras, ela diz que o Senhor abençoe vocês no novo casamento.
que o Senhor vos dê, que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela, levantaram a voz e choraram. Era uma despedida. Talvez esta exposição do coração tenha também despertado naquelas noras o sentimento de reconhecimento. Quão amável é nossa sogra, quão amável é ela nos observava, ela tem esta palavra de gratidão, porque ela esteve conosco, ela nos observava. Então, elas dizem que vão voltar. Nós vamos voltar contigo. Nós voltaremos contigo. Nós vamos para a tua terra. O teu povo agora é o nosso povo. Voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi diz, não. Por que iríeis comigo? Eu não tenho filhos. Noemi evoca o costume na sua terra, conforme as escrituras, que era a viúva ser amparada, casar com um cunhado, portanto, com um irmão do falecido, e dependendo quando tinha este irmão solteiro, ele podia ser realmente o casamento e permanecer. Quando não tinha este irmão solteiro, mesmo assim, ainda tinha um mecanismo na nação, no costume, que mesmo o irmão, digamos, casado, ele tinha uma obrigação chamada levirato, no contexto de Israel, que era gerar um filho com a cunhada para que o seu irmão falecido não caísse no esquecimento. Então, Noemi diz, eu não tenho mais filhos, Noemi evocando esse costume, eu não tenho mais filhos, eu não tenho idade. Se eu tivesse marido, mesmo assim não teria idade. Se eu tivesse marido, eu não teria idade. E se eu tivesse um filho agora, vocês não esperariam, portanto, nenhuma condição. Voltem. O Senhor abençoe vocês, voltem. Mas ela diz no versículo 13, ela confessa aqui um pensamento. Ela abre o coração e diz, eu perder meu marido e meus 2 filhos deve ser uma punição de Deus contra mim. Ele descarregou a mão contra mim, é um castigo. Eu devo ter desagradado a Deus de alguma forma, em algum momento, e ficar sem meu marido e sem meus filhos de imediato, ao mesmo tempo. Ela diz isto. O conceito de castigo nas Escrituras, o conceito de punição é da idade da humanidade. Eu desagradei a Deus, então eu vou ser punido. E nós sabemos que existe, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos no Apocalipse, Deus dizendo, olha, eu vou colocá-la no leito, com a referência lá, aquela Jezabel mencionada lá. Bom, então, o conceito de punição, o conceito de castigo para quem quebra a lei de Deus, quem quebranta a lei de Deus, é da idade da humanidade. E Noemi tinha este conceito. Ela diz, o Senhor descarregou a mão contra mim. É por isso que eu perdi meu marido e meus filhos tão jovens, inesperadamente. Mas, meus amados irmãos, independente, porque as Escrituras realmente reconhecem punições, nós sabemos disto. Deus diz, manda dizer ao faraó, através de Moisés, olha, Israel é meu primogênito, e libere o meu primogênito, deixa Israel ir, liberte Israel, deixe Israel ir, e se você não libertar o meu primogênito, eu mato o teu primogênito. Primeiro, Deus está falando de Israel e diz que Israel é seu primogênito. E se o faraó continuasse endurecendo o coração e não permitisse a libertação de Israel,
que ficou conhecida como Êxodo, Deus mataria o primogênito. Portanto, Israel era o primogênito, Deus se refere à nação como um primogênito. E Deus se refere ao primogênito do faraó, ao primogênito de fato, é tanto que morreu. Então, meus amados, no versículo 14 diz que elas levantaram a voz, choraram naquela conversa, naquele momento traumático para todas três. Elas choraram novamente e a órfã beijou sua sogra, se despediu, foi embora, voltou para os seus. Também é a última vez que ela é mencionada. Voltou para os seus, não temos mais notícia da órfã. Agora, meus amados, o texto nos diz, ainda no versículo 14, que Ruth se apegou a ela. E a Noemi vai tentar, de alguma forma, conscientizar Ruth do risco, a desvantagem dela acompanhar a Noemi para Israel. E a Noemi diz: a tua cunhada voltou, minha filha. Ela voltou. Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Claro, eles eram pagãos e eles tinham a devoção, eles tinham o seu culto, o seu Deus, sua cultura. A tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após. Segue os passos da tua cunhada, volta também após tua cunhada. Ou seja, volta para a tua casa, a casa de teus pais, ao teu povo e aos seus deuses. Porém, a Ruth disse: não insista para que te abandone. Não insista para que te deixe, para que deixe de te seguir. Não insista. Onde quer que fores, eu irei. Onde quer que fores, eu irei. Onde tiver pousada para você, eu pousarei. E agora, neste final do versículo 16, é descrita a verdadeira conversão. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Meus amados, conversão é algo do coração. Alguém já mudou de religião e não se converteu. Alguém já mudou de igreja e não se converteu. Alguém já mudou, alguém já se esforçou, mas não se converteu. Nunca entregou sua vida. Nunca entregou o seu coração de fato. Nunca renunciou seus valores ou supostos ou verdadeiros. Existe valor verdadeiro na cultura e na religião das pessoas. Existe valor agregado à fé das pessoas. O sujeito faz história. Eu conheci pessoas pobres na minha região que, devido à tradição da religião, estudaram, tiveram o patrocínio dos seus estudos, estudaram em cidades grandes no Brasil, depois foram estudar na Europa, fazer cursos no Vaticano, lá em Roma. Pessoas que jamais teria esta oportunidade. Mas é porque a religião ela tem um valor agregado. A religião tem os seus valores, tem os seus trunfos. Muitos religiosos têm benefícios grandiosos por causa disto. E tem deles que sabe que está errado. Alguns deles têm consciência do erro que está praticando e ensinando. Mas não sai.
Eles não largam aquele sistema porque tem benefícios. Alguns parecem ser discípulos secretos de Jesus Cristo também. Eu conheço histórias extraordinárias de sacerdotes romanos, homens que mantinham a Bíblia escondida para fazer a sua leitura devocional, coisa que muitos crentes não fazem. Claro, ele servia a 2 senhores, a 10 senhores, uma vela para Deus e outra para o diabo no seu culto idólatra, mas eles tinham, de alguma forma, algum temor. Mas aqui, a Ruth diz à sua sogra, diz, não insista que eu te abandone, não insista para que eu te deixes, porque onde quer que fores eu irei, onde pousares eu pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ela não tinha nenhum interesse. Noemi não tinha filhos. Noemi não tinha riqueza, muito embora tivesse propriedade em Belém para ser readquirida, como foi através de Boaz. Mas isto não era uma coisa que pudesse encher os olhos, criar um interesse naquela nora viúva. Ali era a verdadeira conversão. A Noemi diz, a Orfa voltou. Orfa voltou aos seus pais, aos seus deuses, ao seu povo. Volta tu também. Não insista, porque eu não voltarei. Não vou te abandonar. Onde tu fores, eu irei. Onde pousares, eu pousarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Verdadeira conversão. Onde quer que morreres, eu morrerei. Se você morrer, eu morro lá, mas eu não te deixo. Eu serei sepultada ao teu lado. E agora ela jura como a Noemi jurava, como os judeus juravam pelo Senhor. E olha que esta viúva, esta moça, esta moabita, eles tinham centenas de deuses. Mas esta moça diz, na sua conversão verdadeira, ela diz, eu não te deixo, faça-me o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. O versículo 18 nos diz, Noemi vendo que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar sobre isto. A verdadeira conversão, meus amados, ela nos faz abandonar interesses. Não podemos ignorar que esta moça deveria ter interesses em Moabe. Ela era moabita. Ela tinha a cultura moabita. Ela tinha a fé moabita. Ela tinha família em Moabe, seus familiares, seus pais. Mas ela viveu bem como esposa, amou a sogra enquanto o marido era vivo, e agora, na fragilidade da sogra, uma mulher de idade, viúva, sem os filhos, a Ruth simplesmente assumiu um papel de filha. Eu não te deixarei. Onde fores eu irei, se morreres, morrerei junto. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. A verdadeira conversão brota na alma. Você escuta a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você entra em relação com Deus, assume a posição de servo
e entrega tudo. Abandona alguma coisa que tenha que abandonar, consagra a vida, assume a postura de discípulo. Para o Senhor Jesus, continua sendo assim. E Ele convida. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus queridos irmãos, é maravilhoso aprender. E eu me sinto muito feliz ensinando. Sou aprendiz permanente. Louvo a Deus porque aprendi um pouco e tenho prazer em transmitir. Que o Senhor Deus abençoe vocês. Que o Senhor Deus abençoe. Leia a Bíblia Sagrada, procure conhecer o Senhor. Abandone a fé maligna dos ídolos, da mentira, da tradição envelhecida. Esta tradição miserável. Fulano fez isto, aí vai contar milagres que não aconteceram. Falar de virtudes de quem não tem. Mencionar a virtude de ímpio, virtude de perverso, de falsário, para enganar você. O falsário que enganou, que matou muita gente, foi canonizado. Agora são Santo Anchieta, apóstolo do Brasil, assassino. Abandone esta maldição, a fé na mentira. Abandone a mentira. Aceita Cristo. Aceita Jesus Cristo. Recebe a graça de Jesus Cristo. Entra em aliança com Jesus Cristo. Você terá um grande benefício. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pelo teu grande amor. Eu suplico pelos meus irmãos, abençoa, Senhor, cada um. Guarda, meu Senhor, ouvintes e internautas. Amado Pai, ouve a nossa oração. No nome maravilhoso de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.